Olá, mas que prazer te receber aqui conosco para mais um programa do bem. Porque se eu disser Jardim Botânico, o que vai vir à sua cabeça? Uma paisagem linda, cheia de verde, colorido, muita árvore, plantas. Mas você sabia que além de proporcionar um passeio harmonioso e cultural, o nosso Jardim Botânico tem muitos outros serviços para oferecer? É verdade! Estudos, orquidário, bromeliário, jardim sensorial, pesquisas, plantas medicinais e até responsabilidade social. Isso e muito mais você vai conhecer aqui no seu programa do bem. Fique aí que a gente volta já. Estamos de volta com responsabilidade. E como falamos na abertura, hoje vamos falar sobre o Jardim Botânico. E para conhecermos muito mais sobre esse ponto turístico, nós estamos recebendo em nosso estúdio o presidente do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Lídice Vieira, e o apresentador, atual secretário estadual de Agricultura e Pecuária, Cristino Auro. Que prazer, Lídice e Cristino, recebê-los aqui para tratar desse assunto que é internacionalmente conhecido, né? O Jardim Botânico. Conta pra gente, Lídice, muita gente quer vir ao Rio, conhecer o Jardim Botânico, sabe das palmeiras, vê porque aparece em novela, em filme, né? Aquele corredor belíssimo, mas não sabe disso tudo que a gente já até adiantou aqui na abertura. Conta pra gente como é que foi o desenvolvimento disso, a colocação, a modernização do Jardim Botânico. Bem, um pouco de história. O Jardim Botânico foi criado em 1808, quando Napoleão invadiu Portugal. Opa! O rei de Portugal, Dom João VI, fugiu com o apoio da Inglaterra, com a proteção da esquadra inglesa. Cortou o Oceano Atlântico e chegou no Brasil, depois de 3 meses de travessia. E chegando no Rio de Janeiro, uma das primeiras coisas que ele fez foi criar o Jardim Botânico. E lá dentro criou também uma fábrica de pólvora. Dizem que ele tinha medo que Napoleão invadisse o Brasil. E a ideia era importar espécies da África, da Ásia e da Europa. Jardim de aclimatação, que chamava na época. Ah, tá. Por isso que tem muitas espécies importadas e não tem muitas espécies brasileiras, de árvores brasileiras. É uma das nossas preocupações, depois vou falar mais adiante, é expandir para poder plantar ou espécies ameaçadas de extinção, ou então espécies representativas dos biomas brasileiros. Então isso foi criado nessa primeira fase, que é o século XIX. O Jardim Botânico foi criado, mas com uma visão de importar e também com uma visão agrícola. Aí havia cultivos agrícolas no século XIX. Aí tinha feijão, tinha milho. No caso do chá tem uma curiosidade, porque os portugueses trouxeram chineses de Macau. Havia uma colônia chinesa ali plantando chá. Os ingleses, como traziam o chá da Índia e como eram, de certa forma, patrocinadores de Portugal, não gostaram da concorrência. Então disseram que o chá era de má qualidade. Olha! E com isso acabou aquela plantação de chá e os chineses se dispersaram. E dizem que ficou uma consequência, né, na vista chinesa, né, que era o caminho da Floresta da Tijuca. Aquele pavilhão chinês teria sido um resíduo, né, da influência daquela colônia chinesa que existia ali. Segundo, inclusive, os documentos do cartório, o Jardim Botânico e até o Leme, toda aquela área ali era considerada Jardim Botânico. Ao longo das décadas, isso foi sendo fracionado, partilhado. O último território roubado ao Jardim Botânico foi o Jockey Club. O Jockey Club, no princípio do século XX, funcionava, acho que Maracanã, Tijuca, era o que chamava de derby. Funcionava ali. E aí foi, se não me engano, o prefeito Pereira Passos, que foi um prefeito famoso do Rio, e aí eles cortaram toda aquela parte e ali eles fizeram o Jockey Club. E o diretor do Jardim Botânico, na época, que se chamava Pacheco Leão, que hoje é o nome de rua. A rua? Ele ficou tão desgostoso, segundo dizem, que 3 meses depois ele morreu. Eu acredito. De coração, apaixonado, então o desgosto dele foi tão grande de ter perdido um território importante do Jardim Botânico. A primeira fase do Jardim Botânico é uma fase agrícola, pouca gente sabe disso. Né? A segunda fase é uma fase, digamos, científica, botânica. Foi quando um grande botânico virou diretor do Jardim Botânico e ele organizou
parque, no Arboreto, segundo famílias botânicas. E aí, então, ele organizou e passou a ser, então, ter um interesse científico, botânico. Interessante aproveitar esse... Como é boa história, né? O Ulisses, além de ser um grande quadro, uma participação muito intensa na política do Estado do Rio, enfim, e o nome nacional na área ambiental, foi secretário de Estado do Meio Ambiente. E, além de tudo, a história também, você vê quanto conhecimento o Ulisses tem a respeito, não só do Jardim Botânico propriamente, mas da evolução dos fatos da cidade. Agora, eu queria chamar a atenção sobre esse aspecto dessa fase agrícola do Jardim Botânico, né? Porque tem... Aliás, claro que, né? Não se sabe por quê. Não se sabe nem por quê. Porque, na realidade, o Dom João VI teve uma visão extremamente adiantada, foi um visionário sobre esse aspecto, porque ele promoveu a aclimatação de uma série de espécies agrícolas, variedades que estavam aí pelo mundo. De alguma forma ele foi responsável, eu diria que ali no Jardim Botânico é o embrião da Embrapa. É verdade. Né, ou da nossa Pesagro, que é a empresa de pesquisa agropecuária estadual. A Embrapa, né, o telespectador sabe que é a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, orgulho do Brasil, porque conseguiu desenvolver tecnologias em agricultura que fazem do Brasil hoje a potência, né, na produção de alimentos e matérias-primas que nós somos. Vale ressaltar que foi uma das coisas ótimas do governo militar, né? É verdade. Você tem coisas bastante que ficaram como um bom legado. Um deles é a criação da Embrapa, sem dúvida. Isso, nós temos uma questão que é o Jardim Botânico como precursor disso aí. E essa fase foi fundamental, porque se não existisse esse encaminhamento, provavelmente o Brasil ia demorar muito até fazer com que sua agricultura pudesse dar um salto qualitativo. Isso é muito verdade na cana-de-açúcar. Até bem pouco tempo havia registro de matrizes de cana-de-açúcar que foram reproduzidas em campos e depois viraram as grandes variedades nacionais de cana-de-açúcar em São Paulo, tão decantado como centro de difusão da pesquisa, mas na realidade essas matrizes quase todas foram desenvolvidas com origem no Jardim Botânico e depois a Universidade Rural desenvolve em Campos, no Planalto Sul, Campos dos Goitacazes. É o conjunto dessas variedades, que essas variedades são mãe de todas as variedades praticamente que nós temos hoje no Brasil. A gente tem uma característica aqui, que a cana, ela só floresce, quer dizer, a cana é como uma gramínea, ela só floresce, só dá aquele pendão no Nordeste por causa da temperatura. Então você cria a matriz aqui, leva para florescer no Nordeste e depois reproduz a muda em São Paulo e no Centro-Oeste, que são as grandes fronteiras novas. Mas o movimento inicial é todo esse no Jardim Botânico. Eu queria pedir ao Ulisses para falar um pouquinho dessa parte do Jardim Botânico que é bastante desconhecida, vinculada justamente à pesquisa, né? Como é que isso está se desenvolvendo lá? O Jardim Botânico é um instituto de pesquisa, oficialmente. E nós participamos do grande Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade. O Brasil tem compromisso com a ONU em matéria de participar das reuniões da Convenção de Biodiversidade da ONU. E um desses compromissos nós conseguimos cumprir o ano passado, que foi a publicação do Catálogo Geral das Plantas do Brasil. Desde 1906 não existia uma lista geral de plantas da flora brasileira. O último foi feito por um naturalista alemão chamado von Martius, que publicou em 1906. E de lá para cá, o Brasil devia isso na comunidade internacional, comunidade científica internacional, e nós conseguimos articular o Brasil inteiro, porque isso é um trabalho hoje, ninguém mais trabalha sozinho, em todo o Brasil foi articulado e foi publicado no passado, está disponível na internet, também publicado no livro, que é o Catálogo Geral de Plantas e Fungos do Brasil. Isso é digamos, um produto, é um exemplo de um trabalho da nossa área de pesquisa. Nós temos muitos programas, DNA de plantas, nós temos temos laboratórios, botânica estrutural, temos diversos laboratórios e temos projetos de conservação da Mata Atlântica, projetos de caráter mais, digamos, ecológico. Então, há muitos programas e projetos. E um deles foi a criação do Centro de Conservação da Flora Brasileira, dentro do Jardim Botânico, que é um projeto que é financiado pelo Banco Mundial.
e do qual participam diversas instituições, não só o Jardim Botânico, que foi articulado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, na verdade, o Jardim Botânico ele tem 5 dimensões. Uma dimensão científica e pesquisa, né? É um instituto de pesquisa. Segundo, uma dimensão educacional, porque ali nós temos mestrado e doutorado em botânica tropical e curso de extensão, de pós-graduação. Peraí, só um minutinho. Lá dentro, então, são ministradas aulas? O Jardim Botânico vai até o final da Rua Pacheco Leão, onde tem um grande casarão chamado Solar da Imperatriz. Um casarão colonial muito bonito. E ali funciona a nossa escola, digamos assim. A terceira é ambiental, que é o parque, que é o mais conhecido. Nós temos ali um horto, mas principalmente o parque, a conservação com suas coleções vivas. Aqui é uma coleção viva, né? Foi organizado, como eu disse, desde 1900, quando era Barbosa Rodrigues, que era o diretor, que organizou e deu um caráter científico ao Jardim Botânico. Então, ele é visitado muito por cientistas que vão ver. Aqui é a região amazônica, só tem plantas da Amazônia. Então, ele é organizado segundo espécies da flora brasileira, da flora, digamos. Essa é a terceira dimensão, ambiental. A quarta dimensão é cultural, que quando o Jardim Botânico fez 200 anos, em 2008, nós abrimos o Teatro Tom Jobim. Que, aliás, é belíssimo. Muito bem bonito. E aí já está funcionando, já faz parte da agenda cultural da cidade. Temos shows de música, temos teatro, já está funcionando. Seminários, fóruns, eu já estive. Exatamente. E ali, e também o teatro, o Museu do Meio Ambiente, que é uma novidade, é o primeiro da América Latina. O museu já apresentamos 4 exposições e agora está em obras, no final do ano ficará pronto e vai ser retomado no início do ano que vem com exposições e com programas de educação ambiental e divulgação científica. Aí vão jovens, vão escolares, vai ser um museu que vai funcionar de forma permanente. Então, ali, e temos o projeto de um novo futuro museu, verde, um prédio verde, construído de acordo com os critérios da arquitetura sustentável, que vai abrigar a exposição permanente, de longo prazo, do Museu do Meio Ambiente. Essa é a quarta dimensão cultural. Temos também um centro de exposições, ali no momento tem uma exposição sobre o Cerrado, né? E a última dimensão é a social, que diz respeito à nossa responsabilidade social enquanto instituição. Nós temos um programa para jovens de áreas carentes, e ali são programas de jardinagem, a pessoa sai com um ofício, e ajudamos a colocação no mercado de trabalho. Que, aliás, está carente disso, né? Inclusão digital. Né? E também tem inclusão digital? Temos programas, projetos. Então, ali temos alguns programas na linha de responsabilidade social para jovens de áreas carentes. Então, são 5 dimensões do Jardim Botânico. O que dá uma complicação burocrática enorme. Eu faço ideia. Preste atenção. Ciência, a parte científica, o Ministério seria Ministério da Tecnologia. A parte educacional seria Ministério da Educação. Nossa, a parte ambiental, Ministério do Meio Ambiente. A parte cultural, Ministério da Cultura. E a parte social, Ministério da Ação Social. Como tudo isso está numa única instituição, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e tudo vira processo na administração pública, isso é uma certa complicação. Mas, felizmente, nós estamos conseguindo tocar o barco. Não, e ali dentro, Lídice, ainda convive a Embrapa Solos, que é Ministério da Agricultura, embora não esteja diretamente na gestão da unidade, mas está fisicamente ali. Aliás, a Embrapa Solos faz um grande trabalho no Brasil inteiro, né? Quero cumprimentar a equipe lá da Embrapa, que é nossa parceira, agora mesmo nesse desastre da região serrana. Tem nos ajudado muito, porque nós tivemos grande comprometimento de solos, com soterramento de áreas, com enxurradas que trouxeram resíduos de vegetais, de pedras. Então a gente está recompondo essas áreas e a Embrapa está desenvolvendo um trabalho conosco. Eu sei que a equipe fica sediada ali no Jardim Botânico, embora trabalhe no Brasil todo. O que eu achei muito interessante também, que eu acho que vale a pena ressaltar, Lídice, é que você falou no início, são tantas vertentes, tanta coisa, tanta curiosidade, que eu não quero deixar passar nenhuma sem frisar. Para quem está em casa, as pessoas que gostam de ver o circuito cultural do Rio de Janeiro, eu acho que nunca foi explicado, isso já me foi perguntado jornalisticamente, por que havia uma vista chinesa. Quer dizer, será que tinha sido alguma coisa referente à China e tal? E aí você agora, então, na abertura, você explicou por que há a vista chinesa. Quer dizer, o que isso tem a ver com o Jardim Botânico diretamente, né? Quer dizer, a plantação, a colonização, a plantação dos chás
então havia o caminho e eles então fizeram um monumento àquilo, né? Bom, essa é uma versão, eu não assino embaixo, não tenho certeza absoluta. Não, mas faz sentido. Faz todo sentido, porque aquele pavilhão chinês aí na subida da Floresta da Tijuca não tem... Exatamente. Porque tem aquilo. Seria essa relação com essa colônia chinesa que depois se dispersou ali no século XIX. E sobre plantas medicinais, esses chás que existem, vocês têm algum desenvolvimento? Temos lá um jardim de plantas medicinais, que é um projeto muito bom, aliás, excelente, que recebeu o patrocínio da Herbarium, realmente merece ser citado, porque... Parabéns, Herbarium, aliás, super merece. A gente aqui estimula que mais patrocinadores possam privilegiar projetos como esse, né, Cristina? Então nós temos ali, muito educativo, aprender a planta, cada planta terá a placa mostrando o seu nome científico, para que serve, para que tratamento, para que doença deve ser utilizada. Então o Jardim de Plantas Medicinais hoje realmente... Aliás, nós temos, digamos, muitos patrocinadores, né? Agora também não vou citar o nome de todos, mas nós temos uma política um pouco agressiva de buscar patrocínio no setor privado, o que fez com que ao longo dos últimos anos tivesse sido possível fazer obras de reforma em todos os prédios do Jardim Botânico. Todos foram reformados, porque estavam muito desgastados ao longo das décadas, foram todos reformados, e o jardim ele é todo conservado, né? No caso, a conservação do parque vem sendo muito elogiada. Nós temos patrocínio da Vale, por exemplo. Então, nós temos patrocinadores que nos ajudam, porque o orçamento é limitado para movimentar essas 5 dimensões que eu lhe disse, que você deve imaginar que isso é um custo pesado. Então, essa relação de patrocínio com o setor privado para o Jardim Botânico é muito importante. Fundamental, né, Cristiano? Porque sem patrocínio, o Jardim Botânico faz parte do circuito cultural do Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo do interior que nos assiste também, que nos dá honra da audiência, não pode perder de visitar o parque. E sem os patrocinadores ele não estaria no belíssimo estado que está. Sem dúvida. Visitando o Jardim Botânico, né, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar lá, a gente vê a evolução do processo. Quem conheceu o Jardim Botânico há mais de uma década, que continua de alguma maneira presente ali, como nós temos esse salutar hábito, né? Nós moramos em Macaé, no interior do estado, mas estamos aqui, por conta do nosso trabalho, permanentemente aqui, e quando a gente fica no Rio, a gente fica no bairro do Jardim Botânico. Então, a nossa visita ao Jardim Botânico é muito frequente. E o que a gente observa, nesse caso, é que nós temos ali uma oportunidade de ouro de fazer com que a difusão, o amor à natureza, ele se dê de uma maneira assim que você vai trazendo as gerações para conviver, as crianças, então você vê muitas famílias ali. E como eu não resisto a fazer esses vínculos, esses ganchos, quando a gente fala de Jardim Botânico, em Niterói, na sede da Secretaria de Agricultura em Niterói, nós temos um Jardim Botânico, que é o Jardim Botânico de Niterói, que ficou muitos anos atrasado em termos de desenvolvimento, mas que eu quero aproveitar a presença do Litz aqui, né, e dizer que a gente gostaria de evoluir um pouco nessa parceria, porque o Jardim Botânico de Niterói, a sede da Secretaria fica lá dentro, o Palácio Euclides da Cunha, que vai passar, né, o Horto, e vai passar por todo um processo de revitalização, e nada melhor, né, do que a experiência do Jardim Botânico para fazer o enriquecimento disso, fora que, eu falei aqui em Macaé, na antiga estação da Pesagro de Macaé, hoje Centro Estadual de Pesquisa em Desenvolvimento Rural Sustentável, dentro do programa Rio Rural, financiado pelo Banco Mundial, a fazenda pertencente à Pesagro, lá em Macaé, ela vai abrigar um horto botânico e todo um processo demonstrando como é uma maquete viva de uma propriedade rural sustentável, ou seja, ela está sendo transformada num centro de pesquisa exclusivamente para desenvolvimento rural sustentável. Então, acho muito válido que essas experiências estejam acontecendo mais ou menos em paralelo, porque a gente vive um ótimo momento de encontro dessas vertentes. Então, assim, acho que falar de meio ambiente tem que ser algo que a gente fale inserido na vida cotidiana. Quer dizer, como as pessoas aprendem efetivamente a praticar, a ter iniciativas que visem preservar o meio ambiente, mantendo
a questão do desenvolvimento, que é fundamental, né? É sobre isso, nós temos lá o programa Educação Ambiental. É um programa de instrução a professores. Então, a quantidade de alunos de escolas públicas que visitam o Jardim Botânico é enorme. Nós temos, em geral, uma visitação anual em torno de 600 mil visitantes. Mas todos os dias nós vemos estudantes de escolas públicas e nós temos um programa permanente de educação ambiental. Eu falei da fase agrícola do Jardim Botânico do século XIX, da fase científica do Jardim Botânico do século XX. Agora eu quero mostrar que no século XXI nós estamos imprimindo uma estratégia de integração ciência-cultura. Daí a abertura do corredor cultural, que vai do Teatro Tom Jobim até o Museu do Meio Ambiente. Então, é a ideia desse diálogo entre a ciência e cultura, entre a arte e a natureza. Isso é que é a característica da nossa gestão à frente do Jardim Botânico. É a modernização, informatização e tratar a ciência não mais de uma forma isolada, mas mostrar as suas relações com outras áreas, no caso, com a questão cultural. Então, o Jardim Botânico se abre para a sociedade, né, um curso na educação, com programas científicos e também com exposições, shows, teatro e com o Museu do Meio Ambiente, que é uma novidade no Brasil. Queria que você fechasse, Lídice, dizendo como que a gente faz para ir ao Jardim Botânico. Quer dizer, eu sei que vocês têm um sistema que a pessoa se torna amigo do Jardim Botânico, né, e paga uma taxa anual e pode fazer as visitações, não é assim? Não, isso é uma associação privada, digamos, que é a Associação de Amigos do Jardim Botânico, é uma ONG, né? Portanto, nós não temos nenhuma ingerência direta sobre o funcionamento. As pessoas que se cadastram, viram associadas à Associação de Amigos do Jardim Botânico, elas pagam uma anuidade, que é pouca coisa, e têm direito a entrar no Jardim Botânico sem pagar, porque tem um preço para entrar, como qualquer lugar do mundo, você tem que pagar para entrar. Então, essas pessoas pagam essa anuidade e entram no Jardim Botânico sem pagar. E a associação, ela nos ajuda de várias maneiras, principalmente, às vezes, recebendo recursos que são investidos no Jardim Botânico. Então, nós temos acordos, contratos, convênios com isso. Todo museu tem uma associação ao lado, que tem esse papel para facilitar, dar suporte, para facilitar. Mas o ingresso normal, como é que se dá? A pessoa normal, temos a bilheteria e é pago os R$5 por pessoa, mas, sendo que crianças até 7 anos não pagam, e nem idosos, a partir de 60 anos. Tá ótimo. Você tem um telefone, um site? Tem um site, Jardim Botânico, jbrj.gov.br, www.jbrj.gov.br. E lá vocês divulgam, então, todas as atividades? Tem todas as atividades, está tudo no site. Temos muito prazer de receber todos os telespectadores que estamos vendo. Todos serão muito bem-vindos. Agradeço aqui a oportunidade de divulgar aí o trabalho do Jardim Botânico, que eu acho que é um trabalho importante para o Brasil e para a sociedade, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Porque quando transferiram a capital para Brasília, não conseguiram levar o Jardim Botânico. Essa foi ótima ali, sensacional. É verdade, porque houve um processo de esvaziamento grande do Rio, né? Com a transferência da capital. Sensacional, muito bem posto. Terminou muito bem, né, Cristiano? Queria que você falasse, mas antes de você se despedir, eu quero agradecer. Olha só, eu vou pedir ao câmera para ele aproximar. Olha que matéria legal. Você falou de Macaé, né? Então, o jornal, perdão, o Debate de Macaé fez essa matéria linda e eu quero agradecer especialmente a Isis Maria Borges Gomes, que fez essa entrevista muito legal. Será que você podia aproximar um pouquinho e pegar aqui, olha, o nome onde está o meu dedo aqui, ó? Vamos ver se eu consigo isso. E aí, Cristiano, então eu queria que você já fosse mandando beijo, além da Isis, para o pessoal do Debate e todo o resto dos macaenses e todo o estado que está nos assistindo. A equipe toda, né, a Zilma, sua esposa e todos os integrantes da equipe do Jornal Debate, que sempre procuram mostrar aí não só o que está acontecendo na cidade, mas tem uma abrangência muito grande sobre os temas do estado do Rio e tal. E queria mandar alguns beijos aqui. O programa é veiculado no estado todo e, felizmente, a gente tem recebido aqui um retorno bastante amplo. Quero mandar um beijo para a Tina, trabalha aqui no Rio, é esteticista aqui no Rio. A Luísa Overnez, Nova Friburgo, está sempre nas redes sociais com a gente. A Tina é a Tina Turner? A aparência é da Tina e ela canta quase igual, mas o que ela faz bem mesmo é estética. Então eu vou mandar um beijo para ela também, que eu também conheço ela. Tina Turner, um beijo para você. Isso aí.
a Camila Palmeira, lá de Piraí, nossa amiga, o Wellington de Itaboraí, o Tião Dias de São Gonçalo, um abraço, Tião, a Arminda Galvão, aqui do Rio, a Maria Olímpia, nossa amiga de Macaé, e o Fernando Sequete e a Carol. Um beijo grande para vocês e continuem aí na audiência e também na rede social. Cristina, eu tenho mais uma coisa para agradecer, que você sabe que, Lides, quando a gente é divulgado, todo mundo precisa de divulgação, né? O Jardim Botânico precisa se divulgar para que as pessoas vão e visitem. Nós também precisamos, afinal de contas, quanto mais divulgam o programa, mais espectadores e mais sucesso a gente faz e pode trazer mais pessoas como você que contribuem fortemente para o desenvolvimento da sociedade, a nossa cultura. Então, também quero agradecer a editora Abril, que, olha só, me colocou aqui, eu e a Flávia Alessandra na capa, olha só, vai aproximando aqui também enquanto eu vou falando. Aqui estou eu contando uma história bem legal de um feito positivo que eu consegui, que não é fácil. Eu perdi 20 quilos depois de ter tido 2 filhos, um em sequência do outro. E eu nunca imaginei que emagrecer fosse um negócio que desse tanto embora. Foi uma grande vitória, senhor, sem dúvida nenhuma. Foi muito difícil, então eu quero dizer para a espectadora que está em casa que é muito difícil emagrecer, que eu tive dificuldade também, que a gente tenta e acha que não vai conseguir, então que você pode, é dificílimo. Obrigada, Editora Abril, por divulgar essa história de superação. É difícil, mas é possível. Difícil, mas é possível, porque senão fica aquela coisa, né? Só a moça da parece novela. Que é fácil, tem gente que acha que é fácil, né? Exatamente. Tem que ter disciplina. Né? Senão fica aquela história assim, a sua vida é distante da vida da pessoa que está na televisão, quando não é verdade. Então a minha vida é igual a de vocês, foi difícil, acredite, você também pode. Então eu quero mandar beijos aqui também para o Reginaldo Martins de Fortaleza, que acessa as nossas redes sociais, e lhe convido para entrar no Twitter e nos seguir no Twitter, tá aqui, ó. Aqui, ó, todas as nossas redes sociais, o Facebook, mandar e-mails para a gente com sugestões de pauta. O Lides, por exemplo, foi uma dessas pessoas que as pessoas pedem, querem saber, entender um pouco mais, saber como é que funciona o Jardim Botânico, além de plantas belíssimas, tudo isso que ele explicou aqui para a gente. O Sérgio Ricardo de Cerrada, de São Paulo, muito obrigada a você também. A Suelen de Duque de Caxias, Lúcia e Jorge de Saracuruna, também Duque de Caxias, e a Ângela Grael, que é amiga do Cristino, minha amiga, a avó das gêmeas. Ela pediu para que a gente mandasse um beijo, então vou dar 2. Manda você também, Cristiano. E fecha o programa hoje. Faz o fechamento, manda um beijo para a Ângela e fecha. Bom, responsabilidade dobrada, né? Ângela, um beijo grande para você, filha, netas, enfim, toda a família. E vocês sabem, né? Quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Então, tchau e até a semana que vem. Viu que show? Ele sabe tudo. Obrigada pela sua audiência, é uma questão de escolha, a gente fica honrado pela sua. Até a semana que vem. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Lidia. Obrigado, Lidia.